Informação importante: no Galo, Renan Lodge não tem nenhuma possibilidade de deixar o Atlético. Quem me garantiu isso foi uma pessoa muito importante do staff do lateral esquerdo. Jogador de 28 anos de idade que deixou ótima impressão, poderia certamente ser consultado por clubes de fora, mas dá uma olhada nessa frase dessa pessoa próxima ao Lodge. Muitas das negociações acontecem porque os empresários oferecem o jogador. No caso do Lodge, não há nenhum movimento nesse sentido. Não queremos sair do Atlético, disse o representante do jogador, com a lembrança de que o Lodge foi contratado para esse ano, disputou 31 jogos com 4 gols e 2 assistências, é um dos principais atletas sob o comando do time de Eduardo Domingues. O contrato do Lodge com o Atlético só se encerra em dezembro de 2030, ele tem vencimentos acima de R$1 milhão por mês e chega ao Brasil depois de passagens pelo futebol estrangeiro. A estada no futebol saudita não foi das mais bem-sucedidas, dá para dizer que ele voltou ao Brasil com alguns traumas de lá. Bom, vamos começar ouvindo, trazendo a informação aqui do Tanaka sobre a questão de reforços e depois eu vou trazer 2 nomes e um deles bem interessante que pode chegar no Galo agora no meio do ano, tá? Então vamos começar ouvindo aqui a informação do meu amigo Lucas Tanaka. Vamos lá. O Galo está apresentando dificuldade no mercado, trouxe pra vocês, conversei com a pessoa de terça pra quarta, hoje é sexta, foi de terça pra quarta, se eu não tô enganado, na parte da noite, e ela me falando, ó, tá muito difícil, o mercado tá muito inflacionado, o jogador hoje quer saber muito ali a questão de valor e tal, questão de projeto esportivo, questão de estrutura tá ficando de lado, o foco hoje é 100% salário, 100% financeiro, né? Então, fazer negociação sem dinheiro, o Galo tá encontrando muita dificuldade, tá? E daquelas posições que nós comentamos anteriormente, zagueiro, primeiro volante, ponta, centroavante, já pode aí abrir um precedente aí caso não venha alguma dessas posições, tá? Já pode aí se preparar caso alguma dessas posições não seja contratada nesse momento. O clube tá encontrando muita dificuldade. E para fechar, não vai ser surpresa se no dia 22 de junho, ou seja, daqui a 10 dias, nós temos contratado apenas o Léo Duarte, tá? E ser ele apenas a primeira novidade. O Galo não tem pressa, eu vi isso, o Galo não tem pressa, tá? Tá encontrando dificuldade, não tem pressa, e pode ser uma chance boa de Léo Duarte ser o único reforço na representação do Barba Domingues, tá? Então poderemos ter o Barba com o elenco de volta e só uma contratação na mão dele para treinar, para se preparar para a sequência da temporada, tá? O Galo age com cautela, encontra dificuldade e não tem pressa no mercado. Então é isso, não deveremos ter a apresentação de dia 22 com grandes novidades, bem provável ainda, acredito que seja só o Léo Duarte, beleza? Tá aí então, informação do Tanaka, e assim, esse negócio de pressa, já falei muito aqui na Web Rádio Galo. É lógico que não adianta você correr para trazer um jogador ruim. É melhor você esperar e trazer um jogador bom, mas também não pode esperar demais, né? Então o Atlético precisa buscar esse primeiro volante, o meia, o atacante que busca, o zagueiro, então pelo lado esquerdo também é muito importante. A gente não pode ir para o segundo semestre apenas com o Vitor Hugo. Então o Atlético está na busca, encontrando dificuldades, até porque não quer investir em grandes contratações. Mas vamos falar aqui sobre 2 nomes, tá? E um deles eu gostei mesmo. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre possíveis reforços. Vamos lá, vamos trazer aqui informação do meu amigo primeiro, aqui do meu amigo Marco Geves. Tem outras informações aqui, tá? Vamos lá, vamos começar com o Geves, tá na tela. Ele trouxe informação. Mário Lemina e David Ayala são 2 nomes que agradam o Atlético para a posição de primeiro volante. Lemina, 32, tem rodagem no futebol europeu e atualmente defende o Galatasaray, com contrato se encerrando no fim de junho de 2026. Apuramos que internamente é bem avaliado pela diretoria do Galo. David Ayala tem contrato até fim de 2027 e seria necessária uma compensação financeira para sua liberação junto ao Inter Miami. Ó, joga lá com o Messi. Ou seja, esquece, né? Compensação financeira tá difícil. Mas tá aí os 2 jogadores, né? Aqui na direita o Ayala, do Inter Miami. E aqui na esquerda o Mário Lemina. Aí, gente, vamos lá. Vamos trazer aqui agora. Vamos começar sobre o Ayala. Vamos começar falando sobre o Ayala, que eu gostei mais do outro. Inclusive, apesar da idade, eu gostei mais do Lemina. Mas tá aqui na tela para você, ó, a informação também de um jornalista aí argentino, né, trazendo. Aí o Atlético averigou condições por David Ayala, por enquanto só houve uma sondagem, não houve avanço, como contou aqui, informação do Jeffs. Lembremos que chegou ao Inter Miami no início do ano, tem contrato até 2027, tá? Aí vamos pro perfil do David Ayala, vamos colocar na tela aqui, ó, o transfer market dele, tá aí. Ele tem 23 anos, 1,75, avaliado em 2,5 milhões de euros.
né? Aqui tá dizendo que o contrato até o final deste ano, né? Lá na reportagem, lá na notícia, até o final de 2027. Tá aqui, ó, primeiro volante, né? Tá aqui na marcação no Transfer Market aqui. Ele é jogador do Estudiantes, surgiu no Estudiantes, foi vendido por 3 milhões e 200 mil euros para o Portland, lá dos Estados Unidos. E do Portland foi vendido por 1 milhão e 700 mil euros para o Inter Miami, né, o time que joga o Messi, tá? Então tá aí o David Ayala. Vamos trazer o SofaScore dele também. Vamos trazer aqui como é que tá o SofaScore do Ayala. Se a gente pegar o índice, né, de notas aqui do SofaScore dos últimos 12 meses, teve um aqui que ele ficou parado, questão de lesão. Teve um período ruim dele aqui, né? Alguns períodos bons. Se pegarmos aqui, ó, primeiro volante, tá aqui, né? Você vê pelo mapa de calor dele que de fato é um primeiro volante. Poucos jogos aqui nessa amostragem recente. Vamos pegar 25, por exemplo, aqui, ó. Em 25 ele já, aí, ó. Aqui já tem uma amostragem bem maior, né? Aqui na MLS, mas aqui ele tá jogando no Inter Miami, não, no Portland. Mas em 2025, uma amostragem maior dele fica mais interessante até pra gente poder acompanhar. Muitas notas boas aqui, né? Muitas notas boas. Números defensivos aqui também, tá aí na tela para você. Esse jogador me parece, obviamente, né, claramente uma promessa do futebol sul-americano, que ainda não vingou, tá lá na MLS. Então é uma aposta que o Atlético vai ter que investir. Eu, sinceramente, não acredito que o Atlético vá fazer essa aposta. E aí nós vamos falar sobre o outro. E esse sim eu achei mais interessante até pelas condições, mas tem um problema também com relação ao Mário Lemina. Vamos então falar sobre esse jogador. Saiu uma notícia na Turquia. Eu vou mostrar, tá? Porque é um perfil aqui verificado e, enfim, vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui esse perfil, né? Se você colocar aqui, ó, texto original, tá vendo? E aí tá dizendo, exclusivo, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial a Mário Lemina, uma proposta que inclui um salário maior do que ele ganha atualmente no Galatasaray. Lemina está avaliando essa proposta. Então esse perfil aqui, que você tá vendo aqui, ó, ele, segundo, vamos ver, vamos tá até engraçado isso aqui me lembrou o Aladim, hein? Tá parecendo o Aladim de bigode. Ei, garoto, mas tá aí, ele traz notícias aí, né, pelo visto, notícias do futebol turco, né? Aí tá aqui, ó, Atlético Mineiro, aí esse tinha visto não, esse perfil também falando aqui, vamos ver aqui, ó, tá vendo? O Atlético Mineiro fez uma oferta oficial a Mário Lemina, uma proposta que inclui um salário maior e tudo, enfim, a mesma notícia, né? Esse perfil, então, reproduzindo, na verdade, a informação. Então, beleza. Então, o Mário Lemina tá aí a informação, o Jeves também trouxe. Vamos dar uma olhada agora no Transfer Market dele. Vamos ver se vale a pena aí, se é um jogador interessante. O currículo dele é 32 anos, né? Faz aniversário mês 9, então esse ano ainda faz 33, 1,84, jogador do Gabão, né? Tá aí, ó. Contrato se encerrando lá no Galatasaray, avaliado em 4 milhões e meio de euros. Tá aqui, ó, 27 jogos lá na Liga, 2 gols, 1 assistência. Tá aqui, Champions League, ó, 9 jogos, 1 gol, 1 assistência, né? E vamos ver, na Liga Turca ele não foi titular absoluto, lá tem o Torreira, né? Mas não foi titular absoluto, 56%, mas é praticamente um titular da equipe, 55% de minutos em campo. Tá aqui, ó, primeiro volante, tá vendo aqui, primeiro volante, pode fazer algumas outras funções também, né? Destro, enfim, agora já esteve avaliado aqui, ó, em 15 milhões de euros, tá? Vamos pegar o histórico dele. Surgiu lá no Lorient, foi pro Marselha, Juventus, Marselha, aí tá aqui, ó, Southampton, Galatasaray, Fulham, Nice, lá da França, Wolves, e agora tá aí no Galatasaray. Já foi vendido aí por 17 milhões e 25 e 250 mil euros, na verdade, né? Mais de 17 milhões da Juventus pro Southampton, lá da Inglaterra. Então ele já teve um valor aí considerável. Depois foi vendido aqui em 2023 por 11 milhões de euros do Nice da França pro Wolves, né? Bom, tá aí então. Esse jogador eu achei bem interessante. Vou trazer o SofaScore também. Aí tem um pequeno problema, que é a questão de lesão. Se você pegar um índice dele dos últimos 12 meses, olha só como é que tem um período aqui de lesões, ó, tá vendo? Tem um período aqui de lesões, né? Aí a gente não sabe se são lesões mais graves ou não, mas tem um período aí de lesões, a gente pode olhar já de volta isso. Agora tá aqui, ó, Mário Lemina, né? Tá aqui, temporada, vamos olhar aqui na temporada
Aqui, ó, as notas dele. Teve um jogo aqui com uma nota bem baixa, mas algumas notas ok. Tá aí o índice dele. Primeiro volante, ó. O mapa de calor deixa claro que é um primeiro volante, né? Que tem uma certa chegada ao ataque, tem alguns números ofensivos aí. Se a gente voltar aqui, ó, vamos ver a questão do histórico de lesões. Vamos ver como é que foi o histórico de lesões dele aqui, ó. 25, 26, tá vendo? Teve algumas mesmo. 13 dias uma, 9 dias outra, 18 dias, 5 dias. Então, assim, teve um período aqui, esse período aqui, problemas musculares, que ele perdeu 4 jogos. Mas os outros, ele perdeu apenas um jogo, né? E não teve uma lesão mais grave, mas teve alguns problemas musculares, gestão de esforço. Então, aqui ele foi poupado de um jogo, enfim, né? Então, ele realmente sofreu aí, teve algumas lesões. Agora, eu achei interessante esse nome, tá, gente? Eu achei bem interessante. Um jogador rodado, já jogou na Juventus, jogou várias equipes aí na Europa. 32 anos para 33, eu acho que poderia agregar aí, chegar e ser até titular desse time do Atlético. Me parece ser um primeiro volante que chegaria com status para ser titular do Galo, apesar, mas é do Gabão. Mas aí também não tem o que falar, né? Tem jogador bom em países aí menores com relação a futebol. Então isso aí é bobagem. Eu gostei aí do Mário Lemina. Acho que pode ser interessante. Vamos ver se de fato o Atlético vai buscar esse volante, mas pode ser bem interessante. O que você achou? Gostou ou não? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Deixa o like no vídeo, ajuda demais. Tamo junto, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, tá bom? Ativa o sininho das notificações aí. Se puder hypar o vídeo, então, fica melhor ainda.